Introdução. No trajeto de nosso caminho para Deus, temos à nossa disposição, bem apresentados e bem à vista, os sinais de Deus, devidamente registrados em placas de sinalização, dispostas ao longo de nossa rodovia, que é a vida. São os mandamentos, os sacramentos, a palavra de Deus, enfim. Já devíamos estar acostumados com estas placas e com a sua tradicional, sempre a mesma cor, se realmente tivéssemos o costume de olhar para elas durante a viagem. Infelizmente não é assim. Somos, na maioria, motoristas imprudentes, distraídos, preocupados mais com o veículo, o nosso corpo, os prazeres, o egoísmo, enfim, sem prestarmos a devida atenção aos sinais que Deus nos oferece através de seus instrumentos. Desta forma, viajamos em constante perigo de acidentes frente aos obstáculos que se encontram na via. Em virtude dessa nossa habitual distração, o Senhor, utilizando uma vez mais de sua inesgotável misericórdia, vem fincar às margens da estrada de nossa existência mais algumas placas de aviso, advertências, alertas e etc. É a sinalização extra que, diferenciada dos padrões tradicionais, as Sagradas Escrituras, com cores mais vivas, letreiros maiores e texto bem compreensível, é posta a atrair a nossa atenção, visando a despertar-nos da nossa triste e desastrosa sonolência espiritual, conforme Padre Ovila Melanson, famoso estudioso do assunto. E ela não vem substituir a tradicional sinalização divina, mas promovê-la, de modo que com isso prestemos a necessária atenção ao que Deus há tempo tem disposto como código de orientação às margens desta peregrinação terrena. Essa sinalização extra está ao dispor de cada um de nós. São as mensagens, placas, procedentes das revelações privadas que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, não têm a função de melhorar ou de completar a revelação definitiva de Cristo, mas de ajudar a viver dela com mais plenitude em uma determinada época da história. A propósito destes sinais extras, podemos citar alguns: as mensagens de Fátima, de Lourdes, do Padre Gobi, de Vassula, de Medjugorje, entre outras. Olhando para eles, destacamos particularmente os disponibilizados pela Rainha da Paz nas suas prolongadas aparições em Medjugorje, a fim de que o prezado leitor, no uso de sua liberdade de consciência e de convicção, examinando tudo, possa reter o que é bom, conforme sugere São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e assim garantir uma maior segurança nesse seu trajeto de vida. Nota do autor, João Jorge Albano. Medjugorje histórica. De que se trata? Tudo começou na tarde do dia 24 de junho de 1981. Foi nessa data que a Virgem Santíssima iniciou uma impressionante e inédita quanto à duração jornada de visitas a seus filhos, peregrinos na Terra. Trata-se, portanto, de aparições de Nossa Senhora, as quais prosseguem até os dias atuais, decorridos já 42 anos. Em que lugar ocorrem as aparições? Isso vem acontecendo num lugarejo rural, na época muito pobre, da ex-Iugoslávia, atualmente pertencente à Bósnia-Herzegovina, chamado Medjugorje. A quem aparece Nossa Senhora? Os escolhidos pela rainha são ao todo 6 jovens: Vika, Mirjana, Ivan Drajasevic, Maria Pavlovic, Ivanka Ivankovic, Jakov Kolo. Tinham entre 17 e 10 anos. Como se iniciaram as aparições? As 3 amigas Vika, Ivanka e Mirjana combinam para a tarde de 24 de junho um passeio pela encosta do Monte Podbrodo, revestido de pedras cinzentas e pontiagudas que ladeia a vila de Bijakovic. Com a demora de Vika,
As outras começam a subida, colocando em ordem seus assuntos e fumando às escondidas. Lá pelas 16 horas, de repente, a poucos metros de distância de onde estão, Ivanka avista o vulto luminoso de uma jovem pairando no ar, próximo do chão. Imaginando tratar-se de Nossa Senhora, Gospa em croata, diz a amiga: "Olha Nossa Senhora!" Miriana, demonstrando ceticismo ao que disse a amiga, questiona como poderia a Virgem aparecer a elas, tão indignas. Assustadas, resolvem retornar para casa, quando então se encontram com Milka, que as convida para ajudá-la na procura de umas ovelhas que haviam subido o monte, exatamente na direção onde Ivanka avistara a silhueta humana. Aquecendo ao convite de Milka, as duas retornam para o mesmo lugar, quando Ivanka exclama: "Vejam, a Nossa Senhora está ali novamente." Enquanto questionam do que se trata, percebem que a misteriosa senhora lhes faz sinal para se aproximarem. Perplexas, ameaçam fugir, quando então chega Vika, que é solicitada a se aproximar mais. Estranhando a atitude das três amigas, que pareciam hipnotizadas, Vika chega mais perto, imaginando estarem avistando uma cobra. "Veja Nossa Senhora, Vika", disseram. Foi o suficiente para Vika se despencar morro abaixo, apavorada, abandonando no trajeto o calçado. Na fuga se depara com Ivan Dragicevic e Ivan Ivankovic, que carregam maçãs lhes comunicando o ocorrido e solicitando ajuda, pois estava com muito medo. Os três se encaminham então para o local onde estão Ivanka, Miriana e Milka. Quando chegam, elas lhes mostram a aparição, a qual também provoca em Dragicevic uma desabalada corrida, fugindo apavorado, esquecendo-se por sua vez das maçãs que carregava. Quanto ao outro Ivan, permanece ali contemplando o fenômeno juntamente com as quatro moças. Começam então a perceber mais nitidamente os traços humanos da visão. Uma jovem, belíssima, tendo em seus braços uma criança e que acena para se aproximarem mais. Eles, porém, com medo, fogem. Sabendo do ocorrido, as pessoas do lugar, ao invés de lhes dar crédito, passam a ridicularizá-los. Os pais, por sua vez, preocupados, julgam até tratar-se de doença, alucinação. No dia seguinte, impacientes, Ivanka, Miriana, Vika e Ivan decidem voltar ao lugar para melhor averiguação do fenômeno, acompanhados de mais 4 pessoas, 2 jovens e 2 adultos. Lá chegando, de imediato avistam a senhora, desta vez sem a criança em seu colo. Ao notarem que ela lhes estende as mãos, correm ao seu encontro como que atraídos, voando por cima de pedras e espinhos, sem sofrerem qualquer dano físico. Perto começam a rezar, e a aparição reza junto. A senhora lindíssima e muito amável está bem perto deles, fazendo com que percebam detalhes de seu maravilhoso semblante. Estão reunidos nessa ocasião todos os 6 videntes, aí incluídos os convidados, Marija e Jacob. Depois de responder algumas perguntas feitas pelos videntes, a senhora se despede. Adeus, meus anjos. Voltem nos próximos dias, pois tenho muitas coisas a lhes revelar. Era 25 de junho de 1981. Iniciava assim o extraordinário e nunca visto colóquio da bela rainha do céu com seus queridos filhos da terra, cujas mensagens para a humanidade, alinhadas todas no conjunto de livros do título Recados de Maria para você, a seguir discriminado, que colocamos ao dispor do caro leitor. Na verdade, essa introdução está nos livros, né, Recados de Maria para você, eu só tenho o volume 1 e 2, não tenho o volume 3º, e quando o autor escreveu esses livros e compilou esses recados, tinha apenas 18 anos das aparições. Portanto, 1999. Continuando, como se apresenta a senhora? Como Rainha da Paz, interessada na conquista da verdadeira paz para todos os homens. Já de início, chorando, pediu: paz, paz, paz. Reconciliem-se. Os homens devem reconciliar-se com Deus e entre si. Para isto, precisam crer, rezar, jejuar e confessar-se.
sinalizando para todos o caminho para tal objetivo. E como é ela? De semblante suave, meigo e cheio de paz, a senhora se apresenta sempre com aquele sorriso, aquela ternura, aquele seu sussurrar. Seus olhos são azuis, os cabelos negros, um pouco ondulados, sobrancelhas negras, lábios e face avermelhados. É como se o céu se abrisse diante da gente. Sua voz, sua maneira maternal de falar levam à oração. Impossível descrever, é maravilhoso. Você só poderia compreender ficando em meu lugar e se encontrando com ela. Falamos que é bonita, mas esta palavra nada diz. É preciso vê-la para compreender. Trata-se de uma beleza que não é daqui da terra. Eu queria vê-la, olhar para ela eternamente. O seu rosto é humano, mas a beleza é divina. Essas são expressões dos videntes, ou seja, de quem a viu pessoalmente e conversou com ela. E as mensagens são para quem? No início ela disse: estas mensagens são as últimas para a humanidade. Portanto, o endereço de seus recados é a humanidade, todos nós. No entanto, as mensagens para o mundo têm dias determinados. No começo, ela dava uma mensagem a cada semana, nas quintas-feiras, mas percebendo que poucos as aproveitavam, queixou-se. Não quero forçar ninguém a fazer o que não sente e não deseja, muito embora eu tivesse mensagens particulares para a paróquia, com as quais desejava despertar a fé de todos os fiéis. Só uma parte muito pequena aceitou as mensagens de quinta-feira. No início eram muito mais. Para tantos deles, infelizmente, parece que começou a tratar-se de uma coisa absolutamente ordinária, de modo que nos últimos tempos já nem faltam aqueles que perguntam pela mensagem apenas pela curiosidade e não por fé, nem por devoção a meu filho e a mim. Noutra ocasião, reafirmando sua intenção de manter a sequência das mensagens, disse: continuarei a dar-vos as minhas mensagens. Peço-vos, pois, que as ouçais atentamente e as coloqueis imediatamente em prática. Amo-vos, caros filhos, e escolhi de um modo muito especial esta paróquia que me é querida, mais do que todas as outras, e aqui vim de muito boa vontade quando o Onipotente me mandou. Por isso me dirijo a vós. Aceitai-me, caros filhos, para o vosso bem. Segui as sugestões que vos dou nas minhas mensagens. Observando novamente que de alguns havia esfriado o interesse pelos seus conselhos, levou mais em conta a boa reação de outros e disse: queridos filhos, agradeço-vos por terdes começado a dar glória a Deus nos vossos corações. Hoje pensava em deixar de dar as minhas mensagens, porque alguns não as aceitam. A paróquia, porém, reagiu e por isso quero dar-vos as minhas mensagens de um modo nunca visto até agora na história do mundo. Assim, foi levando até 8 de janeiro de 1987, quando então decidiu: queridos filhos, desejo agradecer-lhes toda a sua correspondência às minhas mensagens. De um modo especial, agradeço todos os sacrifícios e orações que me ofereceram. De hoje em diante, lhes darei as mensagens, não mais em todas as quintas, mas nos dias 25 de cada mês. Chegou o tempo em que se completou tudo aquilo que o meu Senhor determinou. De hoje em diante lhes darei menos mensagens, mas estarei convosco. Por isso, queridos filhos, suplico, auscultem minhas mensagens e sigam-nas, a fim de que eu possa conduzi-los. A partir de então, as mensagens para o mundo tornaram-se mensais.